E Ok. aí, se alguém quiser, eu vou ler os comentários e aí tem uma pessoa que já tá na sala, então tinha pedido. É, tem alguém que tinha pedido para falar dos bolos de 88 e Ah, ele levantou a de mão ali vinte e já. cinco. Vou passar Se para ele quiser então. começar, vai lá. Levantei as duas mãos, a digital e a Perfeito. analógica. Não está identificado aí, meu nome é Heitor, eu sou do Receitas Históricas Brasileiras. Fiquei muito feliz de saber que vocês são de Souzas, porque eu estou sempre em Campinas e vou fazer uma visita aí para vocês, qualquer hora, para a gente conversar ao vivo, se não for incomodar. Não, vem sim, pode fazer. Então, a gente pesquisa a história da alimentação brasileira, a gente vai para os recantos aí mais distantes e tal. E uma coisa que me chamou a atenção na comparação que vocês fizeram, já tinha visto o vídeo postado no Instagram com relação aos bolos, e é uma coisa sobre a qual a gente tem pensado muito. É uma diferença essencial entre o bolo de aniversário nos anos 80 e o bolo de aniversário hoje, com relação ao tamanho, para além da questão de ser um bolo de nozes e tal, é que existia um conceito em que as pessoas que vinham para o aniversário elas precisavam levar alguma coisa daquele aniversário. O que se levava era um pedaço de bolo. E isso está, talvez, naquela ancestralidade lendária de que os convidados de um casamento levam um pedaço do bolo do casamento, do bolo dos noivos, como um símbolo de felicidade. A felicidade dos noivos vai para a casa de cada convidado. Então existia essa tradição. E não era um pedacinho, era um naco de bolo que se levava, né? Em cima num prato de papelão, com aquele guardanapo por cima, espetado um palitinho de dente para que o guardanapo não voasse. Depois, gradativamente, isso foi sendo substituído por brindes, né? Coisinhas industrializadas, como brinquedinhos e essas porcariazinhas de plástico e tal. E a vida, então assim, quando as pessoas levavam um pedaço do bolo, existia um conceito de coletividade, de vida mais coletiva. Isso essencialmente foi mudando nos últimos anos, especialmente, como você disse, Thiago, você bem citou aí a questão do, das redes sociais, né, do Instagram e tal. Praticamente a partir de 2014, ou seja, nos últimos 10, 11 anos, se intensificou muito esse modelo de vida mais individualizado. Além de ser um pesquisador da área da história da alimentação, a minha formação acadêmica é em artes cênicas, eu sou formado em teatro, sou diretor de teatro. E a prática teatral, até 2010, era uma prática comum. Todas as cidades tinham seus vários grupos de teatro amador e tal. Só que é uma atividade coletiva. E isso está rareando. Então, a vida está ficando individualizada. E o bolinho de aniversário de 2025 representa muito bem isso. Então, a pessoa vai para aquela comemoração, ela come o seu pedacinho de bolo, só. Ela não vai levar nada para casa. Não, não há mais compartilhamento. É só aquele prazer instantâneo, momentâneo, individual. Era isso. Muito, muito legal. Inclusive, é, Simone, tem nos comentários o pessoal falando de como era o bolo antes. Eu até queria perguntar uma coisa que a gente falou do sanduíche aqui da Raquel. Ó, E eu fiquei pensando, né? Porque, bom, tudo bem que eu era de Santos, né? Mas na praia que vocês vão, ainda vende muito sanduíche natural? Ou hoje em dia também não? O- Eu, Qual é eu a comida morei, que. Ah, pode falar, Fábio. morei 13 anos em Ubatuba e o sanduíche natural é uma coisa dos anos 80 e 90. Hoje, Ah, não mais. Hoje, o que se vende na praia é pastel. Pastel é uma coisa muito, muito forte. E a comida dos quiosques. E tem uma curiosidade que, assim, muitos turistas de interior sentam na cadeira do quiosque e pedem pro garçom: vê uma porção daquele peixe que não é peixe, que não parece peixe, que parece frango, que é o cação. Porque ele não consegue fazer a troca cultural com o local. Ele quer comer aquilo com o que ele está acostumado. legal, não, muito legal. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa agora? você perguntou dos bolos, Flávio. né? Opa, vai lá, Flávio. Não, pode falar, Simone. Eu ia comentar que a Patrícia falou de bolo, ela lembra do bolo de nozes, mas o que ficou na lembrança dela foi o bolo de coco embrulhado no papel alumínio. A Fabiana falou dos fios de ovos como decoração do bolo.
A C, Nossa. não sei como ela. Acredito que sabores como nozes e ameixas, fios de ovos, hoje em dia são conhecidos como sabores antiquados, né? Marta Rocha em todos os natais, que é o nozes com ameixa. O nome do bolo né, Marta Rocha. E bolo gelado de coco, todos levavam pedaços para casa. Bolos de aniversário tinham papéis de arroz do tema. Bolos de frutas e recheios. Foi a moda quando ela era pequena, a Luara, o Floresta Negra. As É, nozes meio que sumiram mesmo, né? isso. Moro em Natal e Ah, hoje quase não é todos os noz, é pistache. Desculpa te pistache, interromper. nada. Moro em Natal e quase todos os bolos de aniversário da minha infância eram recheados com ameixa, coco, coberto com glacê de gordura vegetal e fios de ovos. Então, bolos de adulto eram comuns o sabor mata-rocha. Então, enfim, muitos bolos aqui, mas vamos Legal. lá, tem os comentários, mas vamos passar a palavra Tem para o o Flávio. Flávio e depois o Benedito quer falar sobre os bolos também como confeiteiro, hein? Vamos lá, Olha, Flávio, pode falar. Nossa, então eu nem vou falar nada sobre os bolos. Eu ia falar sobre isso, a questão dos bolos representarem o modismo de uma época mesmo, né? A confeitaria no Brasil, principalmente os bolos de festas em residência, sempre teve esses modismos, né? A época do Marta Rocha, quando foi lançado em homenagem a Marta Rocha. O bolo de ameixa também muito de uma época. Agora, falar do pistache é inevitável, né? O pistache invadiu a confeitaria. Uma coisa que eu queria comentar e trazer também para a conversa é a influência dos paladares, os restaurantes cubanos, que eu acho super interessante como uma novela pode impactar a economia e a questão da produção de alimento de forma tão forte num local, né? Eu acho que mesmo no Brasil eu vi vários restaurantes paladares depois da novela, né? Até hoje ainda vejo alguns. Foi uma influência muito forte, mas o impacto que isso teve em Cuba também é muito fascinante. Eu acho que ali a gente vê a possibilidade que a novela tem de influenciar de forma muito direta a sociedade mesmo, né? Eu acho que o laboratório vivo que foi aquilo ali e está lá até hoje, né? É interessante trazer para vocês comentarem também. É isso. Até porque, Flávio, se a gente pensar nessa virtuosidade da Raquel, acho que hoje seria muito interessante, eu não sei se a autora ainda vai abordar isso em algum momento, ela falar dos alimentos orgânicos, por exemplo, trazer essa figura da chefe engajada que é bem presente hoje, né? Nas redes, no Instagram, na TV. Então, eu acho que nessa atualização, e novamente, eu não sei se a gente vai assistir isso, porque a gente quis fazer essa aula até o momento de hoje mesmo, quando a Odete chega, né? Então é só esse primeiro ciclo. Seria bem interessante ver essa chefe engajada aí, né? e Só uma última coisa, desculpa, fala. Simone, só uma última coisa que eu queria comentar é que você fala do MasterChef. Eu sou cozinheiro desde os anos 90 e te falo que quem de fato trouxe esse elemento gastronomia para a aura da classe média foi a Ana Maria Braga, né? Isso chega de uma força tão grande que foi. Eu sou dos primeiros alunos do Senac a ter, em Belo Horizonte, a ter formação, né? Que não era vindo da assistência social. Eu fui da primeira turma que teve mulher, né? Isso nos anos 90. E por que a sociedade, a classe média se interessou, né, pela gastronomia? A TV, coisa que a Ofélia não fazia, né? A Ofélia é um grande elemento da TV nacional, mas a forma como a Ana Maria lançou, né? Eu falo que até restaurantes, eu acredito que ainda hoje, na minha época era assim, Ana Maria dava receita de manhã, o povo já procurava no restaurante na hora do almoço, E a questão do entendeu? comer, né? Do comer, do provar, do gozo envolvido ali, né? Não é que ela só, não é só o fazer, é provar, passar embaixo da mesa, enfim, todo esse evento do gozo da comida, né? Leva a uma dimensão maior, né? Da Em última, experiência, sei lá, midiática. exatamente. A última coisa que eu queria falar sobre ela foi como que ela influenciou o mercado de alimentos, né? Eu sou de uma época que em Belo Horizonte não existia ervas frescas variadas. Os poucos cozinheiros profissionais que já se interessavam por isso naquela época buscavam isso em lugares muito específicos, quase secretos, né? E depois a gente foi vendo como que se ela fazia, começava a aparecer no sacolão.
as ervas, né? O pessoal pedia no Ceasa, a gente manda para Brasília porque aqui ninguém pede, né? Quando ela fazia as coisas, começavam a pedir nos sacolões e as coisas começam a aparecer. Só isso que eu queria comentar. Não, muito interessante. Inclusive, você falou das ervas agora, tem um dado que eu acho bem bacana, da década passada, de 2010, e eu acho que isso é uma influência direta da TV, não só da Ana Maria, mas também do MasterChef, e também da internet, que começa a assumir um papel muito importante nisso, que é a presença de coentro em São Paulo, porque tem sempre aquela coisa, amo coentro, odeio coentro, e São Paulo era o lugar que eu odiava coentro. Então, talvez ainda seja, né? Sei lá. Só sei que na década passada, aqui em São Paulo, a produção dobrou de coentro. Então, essa é uma estatística que mostra o quanto as redes, as obras, tudo isso modifica realmente o nosso cotidiano, né? E hoje, licença, e Pode falar, hoje eu te chamo amar coentro é cool, amar coentro é legal, né? Então a transformação do pensamento vem através da cozinha. A minha maior contribuição, além de falar dos bolos, é que eu não vi vocês falando, mas a cozinha e principalmente a confeitaria é o maior ambiente que proporciona uma transformação social fácil. Então, não sei se vocês já repararam que eu tô sem pagar a minha mensalidade na escola. Eu vou vender trufa, vou fazer brigadeiro. Então a cozinha, ela é um grande espaço para transformação social e é onde eu amaria ver a Maria de Fátima sendo uma influência de gastronomia, porque antes as pessoas achavam que a transformação social da cozinha vinha através do trabalho da cozinha, que é o que a mãe dela faz. Mas hoje a transformação social que vem da cozinha é sendo influenciador de cozinha, que é o que todo mundo está fazendo, que é o que eu gostaria de ver a Maria de Fátima fazendo. Mas eu queria comentar um pouco sobre os bolos também, que o bolo ele é uma leitura social de uma população. Então, antes, o bolo, quem que se fazia? Era a mãe, a tia. Hoje, quem se faz o bolo? A confeiteira. E aí, de acordo com o status social da pessoa, ela escolhe o bolo, né? Então, eu tenho essas duas contribuições. E falando um pouco sobre Ana Maria Braga, MasterChef, eu, Benê, sou, acho que a primeira leva que vem da cozinha profissional através dessas transformações sociais. Então, eu tenho 25 anos, eu sou cozinheiro há 8 anos e aqui eu sou goiano e eu morei no Pará por muito tempo. Então, a minha transformação e a minha visão da cozinha foi através do MasterChef, que é o que as pessoas hoje veem. Então, a minha geração é a geração de consumo de agora, ela está muito mais ligada com a forma como as coisas são apresentadas. E um exemplo disso é o coentro que você estava dando, porque que eu já faço um link no meu início de fala. Coentro hoje é legal você gostar. Então, você vê a Mercearia Maravilha, que é um grande negócio da chefe Renata Vanzetto, que é uma baita de uma empresária, fazendo várias roupas escrito eu amo coentro, coentro é legal, fazendo boné, camiseta. Então a transformação social da cozinha hoje está muito mais ligada não ao trabalho, que é o que a Raquel quer falar, mas sim sobre a aparência, que é o que a Maria de Fátima faz. Então a gente vê isso dentro do bolo, que antes que quem fazia era a casa, e hoje se faz de fora e o bolo tem que ser bonito, e ou a cozinheira que trabalhava, e agora a gente tem esses exemplos, né, do social media, que quer trabalhar com cozinha, e a galera que quer vestir a cozinha e quer fazer a transformação social através de uma cozinha de aparência, e não de uma cozinha de trabalho. Então a gente vê a diferença de Raquel e Maria de Fátima. Não, perfeito esse comentário. Inclusive, né, tem toda uma relação com a gourmetização e o food porn também, como a gente vê nas redes sociais, né, que é uma coisa que a gente quer abordar na aula 2 do curso, Dramas à Mesa. E você vê que tem muitas comidas na rede que parece que foram feitas só para serem filmadas. Então, a Maria de Fátima realmente ela é muito o espírito dessa época de hoje mesmo, assim, né? E Ela eu queria falar revela o que também. sempre aconteceu, né? Meio uma comida cenográfica, né? Bem montada, cheia de verniz para ficar durinho, enfim, todos os mockups de comida, né?
para poder serem apresentados. É como se ela revelasse, né? Porque hoje, cada vez mais, ainda que a gente tenha um monte de fake news, tudo é mostrado como é, como se a gente não fosse mais iludido pela câmera, né? Então, só que não, porque a gente tem aí um monte de outras enganações, mas é um pouco por aí. Ela revela o que sempre aconteceu. A comida é cenográfica, alguém comentou aqui também. E o interessante da comida ser uma coisa tão transversal que, ainda que ela seja algo de transformação social, como você trouxe, ele traz muitas contradições, né? Porque o problema realmente não é você pegar um ingrediente mais acessível hoje e produzir alguma coisa mais simples para vender e poder sobreviver nessa vida, mas isso mostra o quanto as grandes indústrias conseguiram dominar o mercado de modo a pasteurizar nossos paladares. Então, assim, não tem problema eu gostar de uma Nutella, de um leite condensado, não estou sendo nenhum radicalista aqui, é, querer que isso suma totalmente da vida de cada um, mas é olhar que a gente tem muitas outras coisas, né? Muitas outras frutas, muitas outras possibilidades de sabores, porque a tradição não é só olhar para trás, mas a gente está todo o tempo construindo tradição. Aqui no restaurante, por exemplo, eu trabalho muito com uvaia, uma frutinha da Mata Atlântica, bem azedinha. Quem sabe se a uvaia começa a cair no gosto popular e todo mundo começa a trabalhar com uvaia, uma fruta que deveria ter no quintal da nossa casa aqui. Daqui 50 anos, olhem para trás e falam, não, uvaia é da nossa tradição. Então, a tradição ela é muito flexível, né? Ela está sempre se construindo e reconstruindo, mas nas últimas décadas a grande indústria dominou. Então, infelizmente, o fácil para as pessoas encontrarem hoje são esses ingredientes, que é o E que a todo mundo quer tradição, comer, né? ela não está ligada ao mercado. Não é o mercado que faz as tradições, são as pessoas. Eu faço chocolate e eu faço chocolate bean to bar. Então eu faço chocolate a partir do cacau e acompanho todo o processo. E me perguntam por que que eu não faço chocolate com pistache. Aí eu falo, no quintal do meu avô tinha um pé de cacau, mas não tinha pistache. E aí a transformação social através do desejo ele é um item mercadológico, não é um item cultural. Então, por isso que pistache daqui a uns anos não vai ser cultural, vai ser mercadológico. Diferente de outras coisas como o bolo de nozes, o bolo de chocolate, o bolo de morango com suspiro, a uvaia e tudo isso, porque isso é cultura, isso não é mercado. E aí o que é mercado não fica, o que é cultura fica. Mais alguém gostaria de falar? Tem um monte de comentários no chat. Thiago, tem vários aqui. Não sei se você quer dar uma lida. Essas pessoas que comentaram querem falar, acho que seria legal. Tem, enfim, Vai lendo enquanto. Ah, levantaram a mão aqui, ó. Mariana Costa. boa, vai lá. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Não sou da gastronomia, eu sou jornalista, apenas uma jornalista interessada nos assuntos de comida, mas o meu comentário, mais um comentário geral, dividir com vocês, primeiro sobre o consumo de bebidas alcoólicas, né? Acho que alguém escreveu aí, todo mundo bebia, e não era qualquer bebida, era o uísque, então acho que era a única bebida que chegava, né, para os ricos ou para uma parte ali da classe média. Eu acho muito interessante que tem uma cena em que o núcleo ali da aldeíde, eles comemoram com um vinho de garrafão, que é uma coisa hoje difícil da gente imaginar, né? Então, acho que o vinho do pobre, né, da classe média baixa na época o vinho possível era esse. E aí, falando um pouco do Afonso e da questão também do cigarro, fugindo um pouco aqui do tema da alimentação, mas acho que está tudo meio que conectado. Porque o personagem do Afonso, ele foi adaptado de uma forma muito interessante. Eu tô assistindo as duas ao mesmo tempo, né? A original eu já tô quase no final. Porque o Afonso original, ele era um cara assim, ele não era um cara, né, malhado, que treinava e corria, pelo contrário, ele era um homem mais assim, magro, franzino, né? Ele fumava muito, e o cigarro, ele marca a novela toda, né? Inclusive é por meio do cigarro que eles descobrem a paternidade da Solange, né? Que é dele. Então, assim, eu tô achando muito interessante esse Afonso de agora, que é um cara que acorda às 4 horas da manhã. Não sei se vocês assistiram a cena recente
que ele acorda, sei lá, 4, 5 horas da manhã e faz todo aquele ritual da escova elétrica, né, na frente do espelho. Eu achei, gente, isso é o que a gente vê hoje nas redes, né? E eu achei curioso, em termos assim da direção de fotografia, o destaque que eles deram ao café da manhã. Então eles mostram assim um close, que é um pão, não é qualquer pão, é um pão especial. Ele coloca um queijo, ele coloca mel, é um suco de beterraba. É um pó que aí não dá para saber se é um colágeno ou se é uma creatina, né? Então, assim, a ideia de uma pessoa milionária que se cuida, que é saudável, entre aspas, é essa, e que passa também por uma certa, sei lá, uma glamourização do que se come, né? Então, eu estou num status que eu não como um pão qualquer, eu não vou comer um pão com ovo. Ou mesmo se eu for comer um pão com ovo, vai ser um pão de fermentação natural, um ovo caipira, não sei o quê. E o quanto a gente vê isso no nosso dia a dia, nas redes, pelo menos nessa bolha, assim, né, de quem discute as questões alimentares, do ativismo alimentar, isso também é uma forma de você dizer, né? E fora essa introdução desses novos hábitos, né, dessa coisa da obsessão pelas proteínas, que é algo que também não é um fenômeno mercadológico. Né? Então, eu estou muito curiosa em saber como é que a Raquel vai ficar, assim, porque na novela original também, esse é um outro aspecto que eu queria comentar, já finalizando, a questão da publicidade, as mudanças na publicidade, né, de 88 para cá, e até nas estratégias da indústria de alimentos, né? Então, a gente vê ao longo de toda a novela original muito merchandising do caldo Maggi, né? O da Nestlé. A Nestlé era uma patrocinadora master da novela, né? Inclusive, foi aquela ação do concurso do frango nobre da Raquel, né? Que foi um cross, que eles fizeram um concurso que de fato existiu. Aí eu me pergunto, será que vem dali também a nossa loucura de colocar creme de leite em tudo? Porque era uma receita com creme de leite. Né? Então, enfim, tô só compartilhando aí com vocês umas coisas que eu fico pensando aqui assistindo e o quanto essa novela nos permite fazer toda essa linha do tempo que vocês fizeram, né? De muitas mudanças e, em alguns casos, muitas permanências também, né? Dilemas éticos e morais. É interessante que naquela cena do Afonso, quando ele leva a Solange para casa, na primeira versão o mordomo vai fazer uns canapés, alguma coisa assim, né? Ele acorda, né, de madrugada para fazer o canapé, o que hoje pegaria muito mal também, em questão do horário de trabalho, né? E na versão atual foi eles jantando um japonês, né? Achei, achei bem interessante também como a comida tem aparecido muito mais até o momento, né? Em algumas cenas da primeira versão, que são equivalentes, assim, a comida às vezes não aparece ali, mas na de hoje aparece, né? A comida, ela transmite muito, né, dos discursos e acaba acrescentando muito nas cenas. Eu até estava comparando também, dentro do próprio remake, né? O café da manhã do núcleo rico e do núcleo pobre. No núcleo pobre é o pão francês, um queijo e um presunto. Já percebeu? E no do rico é um banquete absurdo, né? Um monte de fruta, um monte de. Para duas pessoas, três pessoas. E que muitas vezes ninguém come, né? Fica só, eu vou comer ali uma frutinha. Pelo que eu vi aí dos bastidores, dos próprios atores postando, eles devoram no final das cenas, né? Mas enfim, aí. Aí, né, já foi. Bom, várias pessoas falando da comida de praia aqui, onde tem, onde não tem sanduíche natural, do Rio Grande do Sul nunca se vendeu sanduíche natural na praia, né? Em Maceió tem mais caldinhos, churrasco, então realmente aquilo que a gente estava falando, né, da cultura de cada lugar e o que se oferece ou não. Ah, hoje mais espetinho, mais proteína, né? Então queijinho, pastel. Mas o sanduíche natural foi um marco que acho que é muito impressionante. Ninguém esquece muito essa marca da Raquel. Milho, né, no pratinho, essa coisa toda. Ah, tá, tá, tá. O Flávio falou sobre a influência da novela na alimentação. Isso está impactando a cultura ah, de praia aqui em Natal, de forma tímida ainda, e espero que continue assim. Aqui é comum comermos
ginga, várias manjubinhas fritas espetadas em palito de coqueiro, com tapioca, mas nossa, dá até água na boca já, né? Mas nos últimos 2 finais de semana já surgiram vendedores de sanduíche natural pela orla. Ah, nas festas infantis, então aí bala de coco, nas embalagens e tal, falando de outra questão. Vamos ver se a Raquel vai virar chefe. E a questão da globalização trouxe demais formas de comer produtos de forma diferente. O maior exemplo é o abacate. Até anos atrás era comido como sobremesa apenas, agora é guacamole, salada. Acho que uma coisa que a gente estava falando, né, que Tiago também muito bom a sua colocação da linha do tempo, porque o que a gente tinha, por exemplo, algumas comidas em 88, como comidas da indústria, hoje elas pioraram muito de qualidade, né? Quantidade de aditivos que existem, então é muito diferente o chamado ultraprocessado de 88 para o ultraprocessado de 2025, né? Incomparável. Ainda que a indústria, né, a Nestlé patrocinava a novela, enfim, sempre vai ter, mas é outra história a comida industrializada lá e aqui nesse tempo todo, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre Não, é isso. bem legal, né? Antes, o creme de queijo tem o creme sabor queijo, não sei o que sabor chocolate. É uma enganação absurda, né? O que a Só o gente sabor, exato, né? Não tem vive. mais. Uhum. Outro Puxando ponto. esse gancho, é disso que a gente vai falar na quarta-feira no Geosca, Ah, é sobre verdade. a relação dos ultraprocessados hoje e da depressão, né? Então, é um pesquisador de educação física que foi tentar entender o que acontece com o corpo, só pensando no corpo, e se deparou com isso, né? Com os ultraprocessados e o efeito de depressão interligado. Então, como o Thiago já falou, se alguém quiser participar da nossa reunião do Geosca na quarta-feira, às 7 da noite, só pedir para a gente manda o link e vocês acompanham com a gente. Bom, tem mais alguém que gostaria de falar? Isso. Já são 8h30, né? trinta e Sim? quatro. Se não tiver, vamos encerrar então. Beleza. Bom, a gente gostaria muito de agradecer vocês pela presença e pela paciência. Desculpa os problemas técnicos, por mais que a gente se preparou para isso não acontecer, mas aconteceu. É, Fica o convite também para quarta-feira, que é online e gratuito também, e para o nosso curso, que é online, mas é pago, mas vai ser muito bom. Porque é tão bom, né, esses cursos livres, porque assim. A gente vem de um sistema que você é obrigado a fazer as coisas, né? Então, na escola, você tem que passar de ano. Então, não importa estudar, tem que passar de ano. Aí depois você tem que passar no vestibular. E depois você tem que pegar um diploma para entrar no mercado. Pô, que saco isso. É tão bom a gente poder se reunir aqui sem nenhuma obrigação de nada e sem nenhuma outra finalidade, a não ser o prazer em estarmos juntos agora conversando sobre um tema que é tão caro a todos nós, né? Então, A é, gente é adora bem falar de bacana. comida, né, Thiago? Então. Esses cursos livres são maravilhosos, seja online ou pago, porque querendo ou não é um trabalho também, né? Então, às vezes a gente tem que cobrar, não tem jeito. Sim. Então, olha aí, 10 minutos, mas agora a gente pegou, porque a gente Isso já vai acabar aí, antes dos 10 minutos. joia. Então, a gente vai Gente, mandar. obrigada. Agradecemos a todo mundo e, enfim, nos veremos novamente por aí. E mandaremos aí a bibliografia para vocês no WhatsApp, tá bom, gente? Muito obrigado aí, até a próxima, hein? Tchau, tchau. Joia.